Oi, crianças! Bem-vindos a mais uma aula e hoje é a lição número 7. Finalmente, nossa revista está se encaminhando, né? A gente não pode desistir, hein? A gente já está na lição número 7. Então, hoje a história é uma história muito legal. Eu preparei umas coisinhas aqui para contar a história para vocês. Mas fiquem ligadinhos aí. Antes disso, vamos fazer a nossa oração, porque a gente precisa orar, falar com Deus antes disso, né, gente? Então vamos orar? Eu oro aqui e vocês oram aí, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos? Senhor Deus, Pai amado, queremos te agradecer por todas as coisas que o Senhor nos dá. Quero te agradecer pela vida do meu papai, da minha mamãe, da minha família toda. Quero te pedir que o Senhor continue me abençoando e abençoando a minha família. É assim que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Então, essa foi a nossa oração. E agora, eu não posso esquecer, porque semana passada quase que eu esqueci, do desafio. E eu só vou dar a resposta do desafio da semana passada no final desse vídeo. Então fica ligadinho aí, tá bom? E a pergunta do desafio de hoje é: o que é o que é? Ó, eu vou ler aqui porque eu anotei, tá bom? Era imensa e flutuava na água. O que é isso? É a história da Bíblia. Era imensa e flutuava na água. O que será que é? Só é a resposta dessa pergunta aqui, eu só vou dar no vídeo da próxima aula, da semana que vem. Então, quem não souber, vai ter que esperar pra semana que vem. Tananã, tananã. Ah, vai ter que esperar. Então, gente, a história de hoje é muito legal. Eu preparei umas coisinhas aqui pra contar a história pra vocês. E vocês fiquem ligadinhos aí, tá bom? Então vamos para a nossa história. A história que eu vou contar hoje é sobre um rei. Ai, tia, você lembra que na revista passada tudo que a gente contava era sobre rei? Mas esse rei não era exatamente um rei conhecido. Foi um rei da parábola, né, de uma história que Jesus contou. Então não tinha detalhes de quem era, de nome e tal. Então, esse rei, ele era muito rico, mas ele acabou emprestando dinheiro. Tinha muita gente que devia dinheiro para ele. Muita gente mesmo, inclusive os empregados dele. Certo dia, ele resolveu que ele ia ver quem que devia ele e ia cobrar. Agora eu vou cobrar tudo que estão me devendo. Eu preciso do meu dinheiro. E começou a falar um monte de coisa. E aí ele chamou um servo dele, né, que era um dos empregados dele, que devia muito dinheiro para ele. Chamou ele para conversar. Olha aqui, ó. Vê se vocês estão conseguindo enxergar aqui. Esse é o rei e esse é o servo. E esse servo, esse empregado dele, estava devendo 100 ou 1.000 ou 10 mil? 10 mil talentos que ele estava devendo. 10 mil talentos era muito dinheiro. 10 mil talentos era mais ou menos... Olha, eu botei uma continha aqui de quanto que valia numa moeda que tinha lá. Então, 10 mil talentos era muito, muito, muito dinheiro. Era tipo assim, muito, 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 muito dinheiro. Não era pouco dinheiro, era muito dinheiro. Então, esse empregado estava devendo muito para ele. E aí o rei falou assim: você tem que me pagar, eu quero meu dinheiro. E ele pegou e falou assim: mas rei, eu não tenho como te pagar. Eu nem se eu trabalhasse a minha vida inteira eu ia conseguir te pagar esse valor. É muito alto essa dívida. E aí o rei falou assim: então me vende a sua família. Acredita que o rei falou isso pra ele? Aí ele falou assim: eu não posso fazer isso e não sei o que. Aí o rei ficou com pena dele e falou assim: então agora eu vou perdoar a dívida. Eu vou perdoar a dívida que você tem comigo e aí você não precisa me pagar nada. Vá com Deus, pode ir embora. E aí o homem foi embora. Quando ele estava no caminho, ele encontrou um outro cara, um amigo dele, que ele conhecia, que estava devendo 100 talentos. Lembra que ele devia 10 mil talentos pro rei? Esse amigo dele devia 100 talentos, que
que era mais ou menos isso aqui, ó. Lembra que no outro tinha muito mais zero do que esse? Esse aqui tem menos zeros, tá vendo a continha aqui? Então, esse amigo dele que tá aqui pediu, por favor, me dê um prazo pra pagar. Eu tô tentando trabalhar, eu tô tentando te pagar, mas eu não consigo. É muito dinheiro, me ajuda. E não sei o que. Sabe o que ele fez? Esse carinha aqui? Ele não fez igual o rei. Ele falou assim, você vai me pagar não? Então eu vou mandar prender você. Olha aqui. E ele mandou prender o cara que tava devendo pra ele. Ele não fez igual o rei. O rei perdoou a dívida dele e ele foi lá e não perdoou. Ele não fez igual. E ele mandou prender. Só que aconteceu uma coisa. O rei ficou sabendo disso. O rei, que tinha perdoado a dívida dele, ficou sabendo que ele não perdoou a dívida do coleguinha dele e que ele não fez a mesma coisa que o rei tinha feito com ele. E o rei ficou muito chateado com isso. Muito chateado. Olha aqui, ó. Esqueçam essa parte que foi a primeira parte. Olhem pra cá. Olhem pra cá, ó. O que o rei falou pra ele? Eu não estou acreditando que você fez isso. Eu perdoei a sua dívida e você não perdoou a dívida do seu próximo. Você não fez igual, você tem um coração muito ruim. Sabe o que o rei fez? Já que você mandou prender o seu colega, eu vou mandar prender você também. E aí o rei mandou prender ele. E ele foi preso, porque ele foi muito ruim. Ele teve um coração muito mau, um coração mau que não perdoa as pessoas, não perdoa o próximo. E essa história ensina a gente a aprender a perdoar. Por quê? Se uma pessoa perdoa a gente também tem que saber perdoar. A gente tem que ser melhor do que as outras pessoas, a gente tem que tentar ser melhor todos os dias. Se alguém pisa no nosso pé, a gente vai ficar com raiva dessa pessoa para sempre? Não, a gente tem que saber perdoar, a gente tem que ser bom com as pessoas. O perdão faz bem pro nosso coração. Então você aí, vai aprender a perdoar? Vai saber perdoar o coleguinha que fez alguma coisa ruim pra você, que riu de você quando você caiu? Você vai fazer a mesma coisa com ele, rir? Quando ele vai rir de você, você vai ficar com raiva dele e rir dele quando ele cair? Ou você vai perdoar e vai ficar com o coração limpinho, limpinho? A gente tem que saber perdoar e ficar com o coração limpinho, não é mesmo? E agora eu vou dar a resposta da pergunta da semana passada. O que foi que eu perguntei na semana passada? Que era uma coisa bem grande e que as pessoas começaram a falar diferente por conta disso, não é? O que é isso? É a Torre de Babel. Vocês lembram que vocês aprenderam que por causa da Torre de Babel, que eles começaram a construir a Torre de Babel, as pessoas começaram a falar diferente por causa disso? Eu vou já saber que vocês iam adivinhar. Então, quem adivinhou, parabéns! E antes de a gente acabar a nossa aula de hoje, eu tenho aqui, peraí que eu preparei, o nosso versículo, porque o nosso versículo mudou, não é mais o versículo das outras aulas, é um versículo diferente. E eu fiz o versículo, eu que escrevi, tá bom? Olha, foi eu que escrevi. Vocês estão conseguindo ver? Essa é a primeira parte e essa aqui é a segunda parte. Então, vamos ler comigo aqui, ó. Assim como o Senhor nos perdoou, assim também perdoai vós. Colossenses 3, 13b. E aí, eu desafio vocês a fazerem isso, copiarem o versículo numa folha de papel e fazerem assim, ó, bem bonitinho, colorido. Olha que bonito que ficou. Foi eu que fiz. E aí, vocês façam também para vocês aprenderem o versículo, tá bom? Assim como o Senhor nos perdoou, assim também perdoai vós. Colossenses 3, 13b. Tá bom? Então essa foi a nossa aula de hoje. Um beijo pra todos vocês. Eu tô com muita saudade. Até mais. Tchau!